Oi pessoal, hoje a gente vai aprender o futuro em inglês. Existem mais de uma maneira de expressar o futuro, mas nós vamos concentrar hoje no futuro usando a palavrinha will. E esse will sozinho não tem tradução, ele só serve para mostrar que o próximo verbo está no futuro. Por exemplo, se eu digo assim, I play, eu brinco. Se eu colocar um will antes do play, ficaria I will play. Então eu coloquei esse play, que é brincar, no futuro. Eu brincarei. Ou no modo popular, eu vou brincar. Essa é a maneira que se faz o futuro. Vamos ver aqui alguns verbinhos legal para a gente praticar. No presente, eu preciso de um professor. I need a teacher. Se eu quiser colocar no futuro, will. I will need a teacher. Vamos ver com ela, porque não tem alteração nenhuma. Se fosse no presente, teria, né? Ela precisa de um professor. She needs a teacher. Vai esse S porque é she. No futuro, não. She will need a teacher. Legal. We, vamos ver um outro verbo aqui. Nós vamos ensinar gramática. We will teach grammar. We will teach grammar. Então, essa é a maneira que se coloca um verbo no futuro. Vamos ver alguns verbinhos que às vezes pegam a gente. O verbo go é um deles, tá? Então, por exemplo, eu irei amanhã. Puxa vida, eu irei é o verbo ir e está no futuro. Então, ficaria I will go tomorrow. Às vezes dá vontade de nem colocar esse go, porque dá a impressão que o will funciona como o verbo ir já. Mas o will não é verbo ir. O will só coloca o próximo verbo no futuro. Então, depois do will, sempre tem que ter um verbo. I will go. I will go. Outro que sempre pega o pessoal é o verbo ser. Né? Ela será, ela vai ser uma médica. She will be. Não é she will is, ou she will am, ou she will are. É she will be a doctor. Ela vai ser uma professora. She will be a teacher. Nessa unidade, a gente também tem que observar que existem contrações. A contração de I will é I'll. I'll teach. You'll teach. He'll teach. She'll teach. It'll teach. We'll teach. You'll teach. And they'll teach. Sugiro que você faça as atividades aqui para ver como é que você se sai, ver se você entendeu bem essa unidade. Tá legal? E agora a gente vai ver esse will na forma negativa, né? Por exemplo, eu não vou ser um professor, ela não vai ensinar gramática, é futuro, ou ela não ensinará. Bom, como é que eu faço isso? Normalmente você pode acrescentar apenas a palavra not depois do will. Afirmativo, I will teach, eu vou ensinar. Negativo, I will not teach. Só que esse not, ele só vem assim inteirinho, ele só não vem contraído quando a gente quer enfatizar esse não. Então, normalmente a gente contrai o will com o not e fica won't. Won't é a contração do will com o not. Cuidado para não confundir com o verbo want, que é o verbo querer. É won't. Olha a boquinha fechada, won't. Legal. Vamos ver alguns exemplos? Eu não vou ensinar palavras, ou eu não ensinarei palavras. I won't teach words.
ela não vai ensinar palavras. She won't teach words. Nós não vamos ensinar gramática. We won't teach grammar. Então, essa é a forma negativa. Pode usar separado ao invés de won't, will not? Pode. Mas normalmente é quando você quer enfatizar esse não. Tá legal? Faz as atividades aí e vamos ver se você entendeu mesmo. Agora vamos ver a forma interrogativa, como se faz pergunta. Para fazer pergunta, a gente bota o will antes do sujeito. Então, o will vai vir sempre juntinho com o sujeito e antes do sujeito. O sinal vai tocar. Se fosse na forma afirmativa, seria the bell will ring. Como é pergunta, eu passo esse will para frente do sujeito, que nesse caso é o the bell, o sinal. Will the bell ring? Certo. Vamos ver outro exemplo. Nós vamos ensinar palavras. Se fosse afirmativo, we will teach words. Como é pergunta, eu passo will para frente do sujeito. Will we teach words? Vamos ver outra? Ele irá. Uma pergunta. Ele irá. Ao invés de he will he. E o verbo go. Will he go? Ela vai ser uma professora? Se fosse afirmativa, she will. Como é pergunta, will she. E você lembra como é que faz esse ser? Porque será é o futuro de ser, né? Will she be a teacher? Essa é a forma interrogativa. Tá legal? Vamos fazer as atividades aí abaixo? Bom, pessoal, se você quiser aprender as respostas curtas, é bem simples. É o yes, I will, ou no, I won't. Yes, she will, no, she won't. Yes, he will, no, he won't. Yes, they will, no, they won't. Vamos ver um exemplo no contexto? Ela vai ser uma médica? Will she be a doctor? Yes, she will, no, she won't. Elas, plural, elas vão ensinar gramática? Will they teach grammar? Yes, they will. No, they won't. Certo? Dá para usar um nome também. Will John be a teacher? Yes, John will. No, John won't. Respondam as perguntinhas aí para ver se vocês entenderam mesmo, tá bom? E antes de nós terminarmos essa lição, vamos ver algumas perguntas com os pronomes interrogativos. O que ela vai precisar? Essas perguntas, o que, onde, como, são sempre no comecinho da frase, né? Então, o que é what? What, agora vem o ela vai. Vem o ela, como é pergunta, não vou usar she will, e sim will she. E agora o verbo need. What will she need? Onde eles vão ensinar? Onde em primeiro lugar? Where. Agora o eles. Como é pergunta, não é they will, e sim will they. Where will they ensinar? Teach. Where will they teach? Legal? Mais uma lição explicada.